Maravilhosos. Vamos à nossa aula 23, 24, então, continuação aí de cálculo estequiométrico. Então, essa aula 23 eu só estou recordando a aula, o comecinho. Desculpa, maravilhoso, já começa tossindo aqui. Estou recordando o comecinho da aula passada, que serão várias aulas de cálculo, né? Até quando chegar a termoquímica, teremos cálculo estequiométrico, termoquímica, cálculo em eletroquímica, cálculo até o final do ano agora. Então, ó, só lembrando, saber cálculo é saber sinônimos da palavra mol, né? Primeiro sinônimo de mol, 1 mol de átomos tem 6 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de qualquer gás a CNTP ocupa 22,4 litros. Tem que ser gás, né? Tem que aparecer a sigla CNTP. 1 mol equivale à massa do átomo em gramas, 1 mol equivale à massa da molécula em grama. É o que estava no nosso resuminho. Só aproveitei o início da aula passada mesmo, maravilhoso. Hoje tem exercícios bem legais, difíceis. Vamos bater um papo aí. Então, a primeira atitude para qualquer exercício de cálculo, coloque evidência, proporção e número de mols, desenhe um retângulo de conversão para cada participante. Se o cara pede massa, dentro do retângulo vai a massa de cada substância, a massa do C2H6 é 46. 3 mols de oxigênio, você calcula a massa do oxigênio, que é 2 vezes 16 é 32. 3 mols de oxigênio, 3 vezes 32 é 96. 2 mols de CO2, o mol de CO2 44 vezes 2 é 88. 3 mols de água, 3 vezes 8 gramas, 54 gramas. Se ele pedir volume na CNTP, ó, de novo, né, maravilhoso, basta um retângulo para cada participante, isso aqui é só um resumo de aula mesmo. Volume na CNTP, o etanol não pode porque ele é líquido, esse 22,4 litros então é para gás, maravilhoso. Agora o oxigênio pode porque ele é gás, 3 mols de oxigênio, 3 vezes 22,4 litros, né? Que dão 67,2 litros. 2 mols de CO2, 44,8 litros. 3 mols de água não pode também porque ela é líquida. Legal. Deixa eu erguer o mouse aqui para ver se some assim. E se for o número de moléculas, maravilhosos. Pedir o número de moléculas no lugar de 1 mol, a gente vai pôr 6 vezes 10 a 23. No lugar de 3 mols, 3 vezes 6, 18 vezes 10 a 23. No lugar de 2 mols, 2 vezes 6, 12 vezes 10 a 23. No lugar de 3 mols, 3 vezes 6, que são 18 vezes 10 a 23. Legal. Aí, maravilhoso. O cuidado lá é o final, é o começo da aula passada que a gente está retomando. É esse cuidado que você tem que ter. A primeira atitude é proporção em número de mols, e você não pode pôr grama embaixo de mol, né, maravilhoso? Aí faz a conta da 10 gramas, isso aí está totalmente errado. Só peguei o finalzinho, o comecinho da aula passada mesmo. Então, as relações permitidas, não se esqueça, é mol sobre mol igual grama sobre grama igual litro sobre litro. Que você corta mol com mol, grama com grama, litro com litro. Então esse principal cuidado maravilhoso em estequiometria, a unidade que está embaixo tem que estar em cima. É grama embaixo, grama em cima, litro embaixo, litro em cima. Coerência de unidade. Agora, finalmente a aula de hoje, maravilhosa. A gente começa aí com a lei de Gay-Lussac. Vamos usar essa lei, olha o que o cara fala aí. Desculpa, maravilhoso, deixa eu só dar uma hidratadinha aqui. Então, olha o que a lei de Gay-Lussac diz, maravilhosa. Os participantes gasosos de uma reação mantêm uma proporção volumétrica igual à proporção em mols, nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então vamos provar a lei de Gay-Lussac aqui, maravilhosa. Eu estou pegando a síntese de amônio, N2 mais 3H2, dando 2NH3. A primeira atitude para qualquer exercício de cálculo, maravilhosa, é colocar a proporção em número de mols. Eu vou provar assim. Eu vou aplicar Clapeyron. Maravilhoso. PV é NRT. Tanto que na nossa live eu tenho uma sequência de exercícios de gases tão difíceis, viu? Maravilhoso. A gente vai fazer uma live de exercícios de gases
E não deu para chegar, a gente vai fazer só de mistura gasosa, né? E, e equação de estado do gás ideal. Mas lá está uma sequência bem difícil de gases, vocês verão umas questões bem legais, maravilhosas, tá bem puxado. Mas lá eu vou provar isso, eu vou mostrar no computador direitinho a equação do Clapeyron, PV NRT, né? Isolo N e fica PV sobre RT. Então, o número de mols de um gás, você usa essa relação, é PV sobre RT. Então, esse número de mols é o triplo desse, maravilhoso. Se o número de mols do nitrogênio é PV sobre RT, o número de mols do hidrogênio é 3 vezes maior que o número de mols do nitrogênio. Esse número de mols é o triplo desse. Se o número de mols desse cara é PV sobre RT, o número de mols desse cara é o triplo, é 3 PV sobre RT. E o número de mols desse cara é 2 PV sobre RT. Aí a gente vai cancelar as variáveis iguais, né, maravilhoso? Porque é a mesma pressão e temperatura. Se a gente corta P em cima, tem RT embaixo, ó. P e T são variáveis que se repetem, o R é constante, né? Então olha o que sobra. Sobrou aqui, ó, 1V, 3V, 2V. O que eu quis provar com essa relação para vocês, maravilhoso? É o seguinte, que quando o examinador fala que os gases estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, a proporção em mol é igual à proporção em volume. Então, se ele usar essa expressão famosíssima aqui, ó, maravilhosa, mesmas condições de pressão e temperatura, você já pode ir direto fazer assim, ó, 1 mol, 1V, 3 mol, 3V, 2 mol, 2V. Maravilhoso. Para chamar todo mundo de V, tem que ser todos gases na equação na mesma pressão e temperatura. É que o aluno gosta tanto dessa tática aqui, veremos vários exercícios aí, que aí ele quer chamar tudo de V. Não, tem que tomar cuidado. O cara tem que falar que os gases estão nas mesmas condições de pressão e temperatura. Aí obedece a lei de Gay-Lussac. Legal. Exercícios. Então vamos aos exercícios da aula da apostila maravilhosa. Na apostila, deixa eu pegar aqui, ó, aula 23, faltaram 3 exercícios. Lá na página 571, vamos ao exercício 6, ó. Eu anotei ele aqui. O cara está falando aí o seguinte: a combustão do gás propano resulta em gás carbônico e água gasosa. A partir de 100 mililitros de gás propano e 500 mililitros de gás oxigênio, ambos nas mesmas condições de pressão, de temperatura e pressão. É correto afirmar que o volume final em litros da mistura gasosa. Maravilhoso. Tanto que eu tenho os extras aí legais. Quando chegar no extra, vocês param o vídeo, tentam resolver, depois vem a minha resolução. São extras que têm um índice de acerto baixo. Legal. Então, olha, o cara falou que são todos gases nas mesmas condições de pressão e temperatura. Inclusive, ele falou também, ó, ele citou que é a água gasosa. Então, vamos montar essa reação? Maravilhoso. Em estequiometria, a maioria das vezes as reações são dadas, né? Quando as reações são mais complexas, o cara vai fornecer a sequência de reações. Mas as mais simples a gente tem que saber. É que nem essa reação de combustão. Vocês não tiveram ainda comigo, mas terão. Daqui a pouco a gente vai ter aula de termoquímica, a gente vai fazer a montagem, vou definir reação de combustão, fazer a montagem da reação, balanceamento. Mas estequiometria é assim. Primeiro, se o cara não deu a reação maravilhosa, é montar e balancear. Então, ó, a gente vai reagir o gás propano, que é C3H8, com gás oxigênio. Ele falou que vai formar gás carbônico e água, né? Gás carbônico e água. Então tá aqui, ó, formou CO2 mais água. É todo mundo gasoso. Vamos balancear, maravilhoso. Ó, chuta o coeficiente 1 na frente da maior molécula, que é o C3H8. Quantos átomos de carbono estão entrando? 3, tem que sair 3. Eu chutei, ó. A gente começa chutando o coeficiente 1 na frente da maior molécula. Entraram 3 carbonos, aqui vem 3. Quantos hidrogênios estão entrando? 8. Para sair 8, aqui vem 4. Agora, quantos oxigênios eu tenho aqui? Ó? 6. Mais quantos aqui? Ó? É 4 vezes 1, né? O índice do oxigênio aqui é 1.
Então aqui eu estou vendo 4 oxigênios, aqui eu estou vendo 6, total de 10 oxigênios. Tem que entrar 10 oxigênios. Para entrar 10 aqui vem 5. Legal. Agora, maravilhoso, o cara falou que todos os gases estão nas mesmas condições de pressão e temperatura. Quando o cara usa essa expressão, não precisa nem desenhar um retângulo, maravilhoso. Chama todo mundo de V. Ó. Mesma pressão e temperatura, 1V, 5V, 3V, 4V. Aí, dado e pedida na linha de baixo. Dado, maravilhoso, são os valores do texto, os valores do enunciado, ele deu 100 ml de gás propano, ó, e 500 ml de gás oxigênio. Então, esse é o volume de gás propano, esse é o volume de gás oxigênio. E ele quer saber o volume final, ó, quer saber o volume de CO2 e o volume de água. Agora, maravilhoso, aqui você pode deixar em ml mesmo, serve para qualquer unidade, você pode deixar, porque se eu for fazer por regra de 3, maravilhoso, eu cancelo esse V com esse V, ó, vai sobrar unidade em ml. Você não precisa nem converter, deixa em ml mesmo. A linha de baixo é o múltiplo da linha de cima, maravilhoso. Aqui de cima para baixo a gente está multiplicando por quanto? Por 100. Aqui de cima para baixo a gente está multiplicando por quanto também? Por 100. Então, 1 vezes 100 deu 100 ml, 5 vezes 100 deu 500 ml. Isso aqui não tem excesso de reagente, né, maravilhoso? Porque tem excesso normalmente quando ele te fornece dados de 2 reagentes. Aqui, teoricamente, era para ter excesso, mas ele deu os reagentes na proporção estequiométrica. Então, não teve. Ó. Quando a gente tem 2 números para multiplicar, devemos multiplicar pela menor proporção. O menor número indica o reagente limitante. O reagente limitante é o reagente que controla a quantidade de produto que será formado. Então, o menor número da multiplicação indica o reagente limitante, o maior número da multiplicação indica o reagente em excesso. Aqui só teve um número só, foi 100 mesmo. Então, 1 vezes 100 deu 100, 5 vezes 100 deu 500, 3 vezes 100 o valor de x é 300 e 4 vezes 100 o valor de y 400. Ele quer saber o volume final aqui da mistura gasosa. Maravilhosa. Aqui no final, é só somar esses 2 volumes aí, né? O volume final da mistura, então, 300 mais 400 são 700 ml ou 0,7 litros, que dá a alternativa bola. Legal. Então, esse exercício aplicou a lei de Gay-Lussac, maravilhoso. Sempre que o cara fala que os gases estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, pode chamar todo mundo de V aí. A proporção em número de mols é igual à proporção em volume. Maravilhoso. Se fosse, por exemplo, na CNTP, um mol ia ficar 1 vezes 22,4 litros. 5 mol, 5 vezes 22,4 litros. Aí eu ia simplificar esse 22,4 litros com esse 22,4 litros. Só que aqui, tome cuidado, maravilhoso. Porque tem aluno que acerta esse exercício na prova teste. Dá licença um pouquinho. Estou me ajeitando aqui, maravilhoso. Tem aluno que acerta esse exercício na prova teste, maravilhoso, colocando 22,4 em tudo, é claro que dá certo. Mas se for na prova dissertativa, o cara ele dá 0, porque quando o cara fala que todos os gases estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, não é CNTP. CNTP são condições normais de temperatura e pressão, ela tem um volume molar fixo. Então, se for prova teste, o examinador não vê que o aluno está errando. Ele acerta, chega na alternativa correta, mas não pode, hein? Fique atento. Isso aqui é para a gente tirar um 10 numa prova dissertativa maravilhosa. Falou que gases estão nas mesmas condições de pressão e temperatura. 1 mol, você vai 1 mol, 1V, 5 mol, 5V, 3 mol, 3V, 4 mol, 4V. Chama todo mundo de V. Legal. Vamos ao exercício 7 da apostila, maravilhoso. Ele é difícil, mas depois tem a minha sequência de extras que eu estou passando para vocês aí. Tanto que eu coloquei os extras depois da aula 24. Eu volto com essa teoria, então a gente entra na aula 24, mas a gente volta aqui com essa teoria aqui da lei de Gay-Lussac, maravilhosa. Olha esse 7, então. O cara falou, e sabendo que ele deu a combustão aí do butano, então o volume de ar medido a 27 graus Celsius em uma atmosfera, necessário para a combustão de 23,2 gramas de butano é dado.
Considere composição do ar em volume 80% de nitrogênio, 20% de oxigênio, constante universal dos gases, massa molar do butano. Maravilhosa. Aqui eu quero fazer um acordo entre cavaleiros e damas. O papo é o seguinte. Sempre que o cara te dá pressão e temperatura no exercício, vamos resolver o exercício em mol. Porque não tem onde eu colocar a temperatura no exercício de estequiometria. Então, se o cara fornecer, maravilhoso, temperatura e pressão no exercício de estequiometria, a gente vai resolver o exercício em mol, porque deu pressão e temperatura, eu vou ser obrigado a entrar na equação de Clapeyron, PV-nRT. É a única maneira que eu tenho de sumir com esse dado aí da temperatura, porque a temperatura não entra na estequiometria. Então, se o cara deu pressão e temperatura no exercício, vamos resolver o exercício inteiro em mol, que na equação de Clapeyron, ela precisa de número de mols, a gente vai conseguir responder o que o cara quer. Bom, ele quer saber o volume de ar, né? Então, vamos lá. Então, tá feita a observação aqui em cima, maravilhosa. Dado pressão e temperatura, resolva o exercício em mol. Tá feito aqui, ó. Dado P e T, resolva o exercício em mol. Então, o cara deu aqui pressão e temperatura, vamos resolver o exercício em mol. Legal. Então, tá aqui a reaçãozinha que ele deu. A primeira atitude, coloca em evidência antes aqui, maravilhosa, que eu monto o slide, o que eu citei lá em cima. Se o cara der pressão e temperatura, vamos resolver o exercício em mol. Então, antes de partir para a estequiometria, eu já fiz em mim sobre mão aqui, ó. Eu já vou determinar o número de mols de gás butano, maravilhoso, que fica mais fácil para a gente. Porque eu vou ter que entrar na equação de Clapeyron. Já que eu tenho que entrar na equação de Clapeyron, resolve o exercício todo em mol. Ele deu uma massa de butano, eu fiz em mim sobre mão, olha quantos mols de butano aí. 0,4 mols de butano. Agora sim, maravilhoso, vamos à estequiometria. Ele deu a reação. A primeira atitude para qualquer exercício de cálculo, ó, coloca em evidência a proporção em número de mols. Maravilhoso. Como a gente vai resolver esse exercício todo em mol, nem precisa escrever o retângulo de conversão. Aqui já está tudo em mol, ó, é dado e pedido na linha de baixo. Eu vou pôr 0,4 mols aqui no butano. E ele está pedindo aqui, ó, então o volume de ar, ele está pedindo para a gente calcular o volume de ar. Maravilhoso. Qual que é o componente do ar que nos interessa que participa dessa reação? É o oxigênio. Então a gente não vai calcular o volume de ar inicialmente, a gente vai calcular o volume de oxigênio. Então a partir de 0,4 mols de butano, quantos mols de oxigênio? Agora é só multiplicar em cruz aí, maravilhoso. Aqui você pode multiplicar em cruz, é que eu estou indo em proporção porque ela está bonitinha. Ó. Aqui de 2 para 0,4, maravilhoso, a gente está multiplicando por 0,2. Então, maravilhoso, sempre que a conta for boa, eu vou na proporção. Se a conta for ruim, aí a gente pode ir na regra de 3. Aqui não, aqui foi bonitinho mesmo. Ó. De 2 para 0,4 a gente multiplicou por 0,2, então para não alterar a proporção, a gente multiplica aqui por 0,2 também. Ó. 13 vezes 0,2, olha quanto é que dá o x aí. 2,6 mols de O2. Só que o que o cara está pedindo é volume. Mas como temos o número de mols, é só entrar na equação de Clapeyron, né, maravilhoso? Então vamos à equação de Clapeyron determinar o volume de oxigênio. Tá aí, ó, PV-nRT. Maravilhoso. A pressão a gente tem, ó, é 1 atmosfera. O volume é o que eu quero, ó. A pressão é 1, o volume é o que eu quero. O número de mols a gente achou, 2,6, o R 0,082, a temperatura 300. Olha o volume de oxigênio aí, maravilhoso. 63,96. Só que o que o examinador está pedindo é o volume de ar. E ele falou aqui no texto que o oxigênio representa quantos por cento do ar? 20%. Então, esse volume aqui, ó, que é o volume de oxigênio, você vai chamar de 20%. O volume de ar a gente sempre chama de quantos por cento? De 100%. O ar é a mistura gasosa total, maravilhoso. Como o ar é a mistura gasosa total, o volume de ar você chama de 100%. Ó. O volume de ar é 100%. O volume de oxigênio representa 20%. Fazendo essa continha, então, ó, o volume de oxigênio, 319,8 litros aproximadamente, que dá a alternativa A. O 7 é a alternativa A. Legal. Vamos ver esse exercício 8 da FUVEST.
Ele é facinho, viu, maravilhoso? Um exercício importante é que a gente tem que fazer a reaçãozinha balanceada aí, né? Quando a reação for complexa, o cara dá. Quando for mais simples, a gente monta. Então, olha o que o cara está falando. A oxidação da amônia com oxigênio, a alta temperatura e na presença de catalisador é completa, produzindo óxido nítrico e vapor de água. Partindo de amônia e oxigênio em proporção estequiométrica, qual a porcentagem em volume? Maravilhoso. Lembrando, porcentagem em volume é a mesma coisa que porcentagem em mol. Né? O apelido da porcentagem em mol é porcentagem em volume, lá da mistura gasosa. Né? Qual a porcentagem em volume de NO na mistura gasosa final? Então, primeiro vamos montar essa reaçãozinha aí. Ó. Ele fala que a oxidação da amônia é NH3. Então, vou oxidar a amônia com oxigênio. Então, o cara cantou a reação toda. É para reagir a amônia com oxigênio. Ó. É gás amônia, gás oxigênio. A alta temperatura e na presença de catalisador completa produzindo óxido nítrico, QNO e vapor de água. Então tá aí, ó, óxido nítrico e água gasosa. Maravilhoso. Aqui, o cara deveria falar que os gases estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, né? Que a proporção em mol é igual a proporção em volume. Mas não tem problema. Então, ó, vou começar fazendo balanceamento. Deixa eu voltar aqui. Maravilhoso. Então, a gente escreveu a reação, tem que fazer o balanceamento. A regra maravilhosa do método de tentativa manda você chutar o coeficiente 1 na frente da maior molécula. Quando a gente fala maior molécula, é em número de átomos. Essa é a maior molécula em número de átomos, maravilhoso. De todas é a maior. Só tem um pequeno problema. Tá vendo esse índice 3 aqui? Número ímpar, maravilhoso, é sinônimo de fração. Então, a regra manda a gente chutar o coeficiente 1 aqui. Mas quando na molécula que você vai chutar o coeficiente tem índice ímpar, melhor que chutar o coeficiente 1 é chutar o coeficiente 2. O método das tentativas, se normalmente o coeficiente 1 não resolve, o 2 resolve. Então, comecei com 2 só para escapar desse índice ímpar aqui. Vamos lá. E o segredo é largar sempre o oxigênio para o final. Quantos nitrogênios estão entrando aqui? Maravilhoso. 2. Tem que sair 2 nitrogênios. Quantos hidrogênios estão entrando? 6. Para sair 6 hidrogênios, que coeficiente que a gente coloca aí? 3. Agora, quantos oxigênios eu estou vendo aqui? 2 com mais quantos aqui? 3. São 5 oxigênios. Aqui tem 2, aqui tem 3, são 5 oxigênios. Então aqui vem 5 sobre 2. Legal. Então tá a reaçãozinha balanceada. O que o cara está pedindo aí é qual a porcentagem em volume de NO na mistura final. Então olha só na mistura final aqui, maravilhosa, não precisa se preocupar com os reagentes. Ele quer saber o NO representa quantos por cento da... O volume de NO representa quantos por cento do volume total aqui. Então, para você calcular a porcentagem de NO, maravilhoso, até eu coloquei aqui, ó, na mesma pressão e temperatura, eu poderia chamar 5 sobre 2 é 2,5, né? 2V, 2,5V, 2V, 3V. Que gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, a proporção em mol é igual à proporção em volume. Por isso, ele pediu a porcentagem em volume, eu vou fazer a porcentagem em mol, que é a mesma coisa na estequiometria. Então, aqui é fácil, maravilhoso. Para calcular a porcentagem de volume de NO, você vai dividir o volume de NO pelo volume total. Ó. Então tá aqui, ó. O volume de NO é 2V, o volume total é 5V, ó, corta V com V, 2 quintos. 1 quinto é 0,2, 2 quintos é 0,4, que representa 40%, que dá a alternativa D. Tá aí. Beleza, então tá a nossa lei de Gay-Lussac. Gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, a proporção em mol é igual a proporção em volume. Legal. Tá aí. Agora, maravilhosos, esse é um extra difícil, viu? Eu quero que você pare sempre o vídeo, saia fazendo na minha frente. Esse extra aí é difícil. Então, dá uma paradinha no vídeo, que eu já vou começar a resolver ele. Deixa
Deixa eu só aproveitar e beber uma aguinha aqui. Maravilhoso. Então vamos lá. Olha esse exercício aí. A combustão completa de uma mistura de CH4 e H2 produziu 28 ml de produtos gasosos nas mesmas condições de pressão e temperatura. Após a liquefação da água produzida, obteve-se 4 ml de CO2. Qual a porcentagem e volume de H2 na mistura inicial? Maravilhoso. Primeiro erro que o aluno comete nesse exercício era até um exercício legal de eu colocar na aula 24. A chance de eu derrubar metade dos alunos ia aumentar. Porque o aluno já tem esse impulso. Desculpa, maravilhoso. O aluno tem o seguinte impulso, ele vê essas duas reações que eu dei, a prova não deu. O vestibular não dá essas reações maravilhosas. Por quê? Vocês vão ter aula de combustão comigo. Eu vou falar do calor de combustão do hidrogênio, do metano. A gente vai ter essas aulas de combustão, não se preocupe. Eu dei aí, mas dada a reação, assim mesmo é difícil. Um impulso que muito aluno tem, que depois que você parou o vídeo, você pode ter tido esse impulso, é querer somar essas duas reações. Não pode, maravilhoso. Você não pode ficar somando reação na química. Soma de reações é a nossa próxima aula, que é chamada de reações consecutivas. Reações que a gente soma, maravilhoso, é aquela reação em que o produto da primeira reação é reagente na segunda. É chamado de reação consecutiva, porque tudo que é formado na primeira é consumido na segunda. Agora, essas duas reações não são consecutivas, são reações independentes. Não some essas reações, que o exercício já dá totalmente errado. Não pode somar, maravilhoso. Então vamos lá, ó. Mesma condição de pressão e temperatura, maravilhoso. Falou essa palavra mágica, a proporção em mol é igual a proporção em volume, ó. Mesma pressão e temperatura, ó. Eu já fui direto. E tanto que tem que controlar esse impulso que o aluno gosta de chamar tudo de V. Maravilhoso, só pode chamar tudo de V, mesma pressão e temperatura e todo mundo gás. Você pode ver aí que todo mundo é gás. Então, chamei todo mundo de V. Ó, lá embaixo também, ó. Um mol de CH4, um V, 2V, um V, 2V. Agora, maravilhoso, esse exercício, ele deu 28 ml de produtos gasosos. O problema é que 28 ml de produtos gasosos, deixa eu ver que meu mouse hiberna, ele voltou aqui. Cadê você? Ah, voltou. Esse 28 ml de produtos gasosos, maravilhoso, eu pergunto a vocês, 28 ml de produto é da primeira reação ou é da segunda? 28 ml é o volume das duas. É o produto da primeira, o produto gasoso da primeira e os produtos gasosos da segunda. Esse 28 ml é a soma desses três carinhas aqui, ó. Então já tem esse problema aí. E não se preocupe, maravilhoso, vocês estão distante de mim. Eu gosto de ficar falando para tranquilizar o coraçãozinho de vocês. Às vezes o aluno, uma dificuldade que a maioria dos adolescentes tem, e que essa é uma dúvida que sobe naturalmente, é a interpretação de texto, maravilhosa. Mas fique sossegado. Que às vezes o cara, ele dá um texto tão confuso, e se ele fosse direto no que ele está perguntando, ele facilitaria a sua vida. Mas vocês vão criar jogo de cintura para escapar dessas interpretações. Então, quando ele falou que produziu 28 ml de produtos gasosos, esse 28 ml é o produto gasoso da primeira, produto gasoso da segunda. Legal. Mas quem salva esse exercício é o CO2 aqui, ó, maravilhoso. Porque o CO2 só foi produzido na segunda reação. Então, é ele que vai salvar. Então, esse é o dado do exercício, eu vou pôr na linha de baixo, ó. Eu coloquei 4 ml aqui, ó. Agora acabou, maravilhoso. A linha de baixo é o múltiplo da linha de cima. Aqui pode deixar em ml e não precisa converter. Aqui de cima para baixo a gente está multiplicando por quanto? Ó? De 1 para 4 a gente multiplicou por 4. Né?
Então eu dei o volume de CO2, eu vou achar o volume de CH4, o volume de oxigênio e o volume de água, que eu chamei de X, Y e Z. Então, ele falou, mesmo as condições de pressão e temperatura, chama todo mundo de V, não precisa nem desenhar o retangulinho. Dado e pedido vem na linha de baixo, aqui é o dado, ó, aqui são os pedidos. Agora, maravilhoso, é só avaliar essa proporção aí. Ó. Aqui de cima para baixo a gente multiplicou por 4. Quando a gente multiplica uma coluna por 4, o que eu tenho que fazer com as outras colunas? Multiplicar tudo por 4. Ó. Uma vezes 4, quanto é que deu aqui? Ó? 4 ml. 2 vezes 4, maravilhoso, quanto é que dá aqui? Ó? 8 ml. E 2 vezes 4, quanto que dá o zezinho aqui? Ó? 8 ml. Tudo bem? A linha de baixo é o múltiplo da linha de cima, é a lei de Proust, eu tenho que manter a proporção constante. Multiplicou uma das colunas por um número, multiplique todas as colunas pelo mesmo número. E se você tem dois números para multiplicar, multiplique sempre pelo menor, que o maior indica o excesso. Agora ficou legal, maravilhoso, o exercício já está quase morrendo. Agora que esse 28 ml que vai ajudar a gente, ó. Quando eu somar, olha a equação, quando eu somar o volume do produto da primeira, quando eu somar o produto gasoso da primeira com os produtos gasosos da segunda, ó, quando eu somar esses três números aqui, ó, que é a água da primeira, o CO2 da segunda e a água da segunda, esse é o volume dos produtos gasosos. Ó. Porque quais os produtos gasosos que eu tenho? É água na primeira, água na segunda e CO2 na segunda. Quando eu somar esses três carinhas, vai ter que dar aquele 28 ml. Ó. Então, quando a gente somar o volume de água da primeira, que eu não sei, com o volume de CO2 que a gente tem, ó, que é 4, com o volume de água da segunda, ó, mais 8, tem que dar o volume total dos produtos gasosos. Olha quanto que deu o volume de água da primeira, 16 ml. Então, essa sominha aqui desses volumes aqui tem que dar 28, maravilhoso. Se aqui embaixo é 12, para 28 aqui é 16, ó. Olha lá. Agora eu vou chamar aqui de W, aqui de T. Todo mundo para mim. Aqui de cima para baixo a gente está multiplicando por quanto, maravilhoso? Por 8. Se eu multipliquei uma coluna por 8, o que eu tenho que fazer com as outras coluninhas? Multiplicar por 8. 2 vezes 8. Quanto que dá o W ali? Ó? 16. 1 vezes 8. Quanto que dá o T? 8 ml. Olha que beleza. Então, essa interpretação, um exercício bonito, tá vendo? Maravilhoso. Quando o exercício está cobrando química, ele dá conta boa. Quando ele dá conta ruim, ele não vai cobrar química, ele quer fazer você perder tempo. Então tá aí, ó. A gente achou... Então o primeiro erro, eu tenho que falar os erros cometidos. Tem aluno que chega até nesse ponto e erra agora. São dois erros cometidos. O primeiro erro é o aluno querer somar essas duas reações. Não pode, elas não são consecutivas. Eu já vou definir para vocês as reações consecutivas. E o segundo erro maravilhoso é que o cara fala aqui, ó. A combustão completa de uma mistura de CH4 e H2 produziu 28 ml de produtos gasosos. Olha a pergunta. Qual a porcentagem em volume de hidrogênio na mistura inicial? Maravilhoso. A mistura inicial era CH4 e H2. O que eu tinha dentro do recipiente inicialmente é CH4 e H2. Aí eu fui fazer a combustão dessa mistura. A combustão completa de uma mistura. Ele não falou assim, a mistura de CH4, H2 e gás oxigênio, ele não falou isso no texto. Você está vendo o problema da interpretação? Então a minha mistura não tinha oxigênio não, viu, maravilhoso? Era um balão que só tinha dois gases, metano e gás hidrogênio. Aí eu coloquei oxigênio lá para fazer a reação. O oxigênio quem colocou foi eu. Então a mistura gasosa inicial, maravilhosa. A mistura gasosa inicial é só CH4 e H2. Ó, é 4 ml de CH4 e 16 ml de H2. Essa faixa aqui está me atrapalhando. Aqui tem 16 ml de... Ó, é 4 ml de CH4 e 16 ml de H2. Ó. Quando a gente somar tudo isso daqui, maravilhoso, vai dar 20 ml. Ó, que é 16 mais 4, 20 ml. Essa coisa que está me atrapalhando, ela não ficava fixa assim. Então, 20 ml é 100%, o volume de hidrogênio vai ficar 1.600 por 20,
que é 80%. Então tá, jóia. Não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se está aqui. Não sei por que essa configuração, essa faixa fixa aqui, depois eu vou ver se agora saiu. Tá louco? Fica atrapalhando o meu videozinho aí. Sai daí. Então tá aqui, maravilhoso. Vamos à aula 24, então. Vamos à aula 24, que é a aula de reações consecutivas. Então, eu estou definindo aqui, ó, reações consecutivas. Primeiro, eu estou definindo o composto intermediário, maravilhoso, ó, que foi o que a gente acabou de fazer nesse exercício. Esse exercício extra tinha duas equações que a gente não podia somar, porque elas não eram reações consecutivas. Reação consecutiva é a reação que tem esse tal desse composto intermediário. Olha a definição do composto intermediário. O composto intermediário é o composto produzido em uma reação e consumido na reação imediatamente seguinte. Ele é formado na primeira e consumido na segunda. Então, quando você vai somar duas reações maravilhosas, você deve cancelar esse composto intermediário. Então, olha a sequência. Eu vou somar as reações, que é o que o aluno queria fazer nesse extra que a gente acabou de resolver. Então, primeira recomendação, multiplique as equações de tal modo que os intermediários sejam cancelados. Então, o intermediário é o cara que é produto na primeira e reagente na segunda. Eu vou somar essas duas reações maravilhosas e eu tenho que cancelar os intermediários. Então, eu vou multiplicar essas equações de tal modo que a gente iguale o número de mols formado com o número de mols consumido do intermediário. Aí, some as equações e efetue os cálculos usando a reação final. Tanto a gente tem que criar o hábito, vocês vão cansar de somar reações comigo, maravilhoso. A gente começa a somar agora em cálculo estequiométrico, mas vocês vão somar em termoquímica, vão somar em pilha, em eletrólise, vocês vão cansar de somar reações comigo aí. Tanto em rendimento, maravilhoso. Quando a gente fala rendimento, já é na próxima apostila. Quando a gente fala que uma reação tem rendimento de 80%, por exemplo, o rendimento é na reação global, não é nas reações intermediárias. Então tem que criar esse hábito. Várias reações consecutivas some e cancele os compostos intermediários. Legal. Então vamos a um exemplo aqui, ó. Isso é um extra meu, se você quiser sair fazendo na frente, você para o videozinho e já tenta. Mas esse é um exercício que eu uso para teoria de aula. Eu só vou dar uma hidratada na garganta, você já para o videozinho aí se quiser tentar. Então tá aqui, maravilhoso. Ó o que o cara está falando. Calcule o volume de ozônio, medida 25 graus Celsius na atmosfera, que será formada a partir de 3 × 10 a 24 moléculas de NO2. Dados: volume molar, 25 graus Celsius na atmosfera, 25 litros por mol. Constante de Avogadro, 6 × 10 a 23. Para aí, maravilhosos. Ó, aqui já está entrando em choque com uma informação que eu passei para vocês. Eu não falei para vocês, maravilhosos, que quando dá pressão e temperatura tem que resolver o exercício em mol? Aqui não. Se o cara der pressão e temperatura, eu sou obrigado a entrar na equação de Clapeyron, PV e NRT. Mas nesse exercício não precisa. Por quê? Porque ele deu volume molar. Então ele te livrou da equação de Clapeyron. Então, quem usar o 25 graus e uma atmosfera, vai acertar o exercício maravilhoso. Só que vai perder tempo e vai achar um número quebrado. Aqui esse 25 litros é um número inteiro que o examinador aproximou para facilitar a nossa vida. Então eu quero deixar claro assim, deu maravilhoso, pressão e temperatura, vamos resolver em mol, pressão e temperatura é mol e pau na equação de Clapeyron. Mas se o cara te der pressão e temperatura fornecendo o volume molar, esqueça essa pressão e temperatura que é dado inútil. O volume molar já resolveu nossa vida. Então, ó,
o que ele está pedindo? Calcule o volume de ozônio, medida 25 graus Celsius na atmosfera, que será formado a partir de 3 vezes 10 a 24 moléculas de NO2. Olha, ele deu as nossas reações aqui embaixo, maravilhoso. Essa é a reação que ocorre na baixa atmosfera, que está ocorrendo o ciclo invertido de ozônio. Na alta atmosfera, quem estava destruindo o ozônio era o CFC. Ele liberava o cloro atômico, né? O Cl reage com O3, o Cl vira ClO, o O3 vira O2. Aí, maravilhoso, é uma reação em sequência. Aí o ClO reage com o ozônio, vira Cl mais 2 de O2. Mas eu estou dando uma sequência de reações que ocorrem lá na alta atmosfera. Então, quem estava destruindo a camada de ozônio, o CFC, foi proibida a utilização desse gás, né? Então, é o ciclo invertido de ozônio. Na alta atmosfera, que o ozônio é extremamente essencial, quem estava destruindo o ozônio, CFC. E aqui embaixo, quem forma o ozônio é o NO2. O NO2 sai do escapamento dos automóveis, maravilhoso. Né? Mas com a utilização de catalisadores, resolveu muito esse problema. Então, aqui embaixo está formando ozônio que ele é desnecessário, ele é prejudicial à nossa saúde. Mas com essa utilização de catalisadores, esse problema já foi muito, já melhorou muito. Tanto que a atmosfera, em 1987, em São Paulo, maravilhoso, era muito mais poluída do que hoje, 2020, que tem muito mais carro. Então, desde 87 para 2020, quantos anos se passaram, né? Maravilhoso. Então, hoje tem muito mais carros e polui menos. A cidade de São Paulo é menos poluída que em 1987. Olha que interessante. Então, quando existem políticas de controle de poluição, o negócio dá certo, ele funciona. Então, o ozônio sai do escapamento, o NO2 sai do escapamento do automóvel e sintetiza ozônio aqui na baixa atmosfera. Mas os catalisadores resolveram esse probleminha aí. Maravilhoso. Isso aqui é uma reação consecutiva, ó, que o produto da primeira está sendo reagente na segunda. Esse aqui é chamado de oxigênio atômico. A gente coloca o oxigênio entre esse símbolo, que é o oxigênio atômico, ele é muito reativo, maravilhoso. Então, como essa é uma reação consecutiva, eu vou somar essas duas reações e vou cancelar o composto intermediário, que é o cara que é formado na primeira, consumido na segunda. Ó. Então, cancelei o oxigênio atômico, e quando você soma essas duas reações, elas já saem balanceadinhas, maravilhosas. Então, vai ficar aí, ó. Olha o que ficou do lado esquerdo. NO2 mais O2, do lado direito. NO mais O3. Já está tudo balanceadinho. Então, vamos lá, maravilhoso. Aqui não é para chamar todo mundo de V, maravilhoso. São todos gases, a pressão e a temperatura é a mesma, mas a gente chama todo mundo de V quando o cara quer só saber volume. Aqui o cara está pedindo volume, está dando o número de moléculas, são várias unidades. Então, nossa estequiometria normal. Ó, primeira atitude, para qualquer exercício de cálculo, coloca em evidência a proporção e número de mols. Eu passei aqui para cima porque não dá, aí fica aparecendo essa faixa aqui me atrapalhando, maravilhoso. Ó, eu coloquei a reação lá em cima, então a primeira atitude para qualquer exercício de cálculo, proporção e mols. Desenha um retângulo de conversão para cada participante. Dado e pedido vai na linha de baixo, maravilhoso. Ó, dado é o valor que está no texto do exercício, esse é o dado. Ó. 3 vezes 10 a 24 moléculas de NO2 eu vou pôr aqui. Ó. E o pedido é o ozônio, né? Então o X é embaixo do retângulo do ozônio. Ele quer o volume, ali eu pus V. Então, maravilhoso, aqui é a estequiometria normal. Ó, 3 vezes 10 a 24, eu coloquei 30 vezes 10 a 23 aí para facilitar já nossas continhas, maravilhoso. Agora, é esse jogo de cintura maravilhoso que eu quero que vocês desenvolvam. Desse lado eu vou mexer com o número de moléculas, do outro lado é volume. Aqui, ó, como embaixo é número de moléculas, aqui em cima vai número de moléculas. Lembra que dentro do retângulo você coloca sinônimos da palavra mol. Você tem 3 opções para pôr dentro desse retângulo maravilhoso. 6 vezes 10 a 23, 22,4 ou massa molar. São sinônimos da palavra mol. Como embaixo está número de moléculas, aqui em cima eu vou pôr número de moléculas, ó, que é o 6 vezes 10 a 23. E do outro lado ele está pedindo volume. Maravilhoso, não pode pôr 22,4.
Quando que a gente coloca o 22,4? Quando ele usa a expressão CNTP. Aqui são condições ambientais de temperatura e pressão. Aqui, 25 graus Celsius na atmosfera é condição ambiental. CNTP é condição normal. Então, e não é para memorizar esse número e vai ser dado. Porque tem vestibular que considera o volume ambiental 25 litros, tem vestibular que considera o volume ambiental 24 litros, maravilhoso. Então, o 22,4 tudo bem, mas mesmo o 22,4 ele vai fornecer. Então, se fosse CNTP, maravilhoso, no lugar de 1 mol, eu ia pôr 22,4 litros. Como são condições ambientais, no lugar de 1 mol, vamos pôr 25 litros. Ó. Cadê o 25? Apareceu. Maravilhoso. Agora pode fazer a regra de 3, ó. A matemática não tem problema. Essa coluna é molécula, aquela coluna é litro. Ó. Coerência, o que está embaixo tem que estar em cima. A unidade que vai sair para o V aqui é litro. Ó. Vamos na proporção? Porque aqui a conta bonitinha, hein? Aqui de cima para baixo, maravilhoso, a gente está multiplicando por quanto? Por 5. Para não alterar a proporção, multiplica ali do outro lado por 5 também. Ó. Quanto que dá o volume? 125 litros. Ó, belezinha. Então já cria o hábito maravilhoso. Sempre que eu tenho várias reações, some e cancele o intermediário. Intermediário é a substância que é formada na primeira e consumida na segunda. E se eu tivesse passado aquele extra agora, maravilhoso, eu vou até mudar a posição para a próxima turma. Eu vou pôr nessa aula, porque eu quero ver metade da turma cair, porque aluno ele fica bom errando. Porque às vezes você sai acertando, eu vejo que às vezes o aluno está em sala contente acertando, eu gosto de cutucar na dificuldade, meu. Porque eu venho induzindo vocês a somar a equação, eu devia ter posto esse extra agora. Metade da sala ia cair, mas não faz mal. Eu passo umas 3 semanas, eu volto com extra legal, pego vocês. Maravilhoso. Ó, então vamos aos exercícios de aula maravilhosos. Já pode resolver. Temos 4 exercícios na aula 24. E eu tenho vários exercícios extras aí maravilhosos. Eu estou até preocupado com o tempo. Se exceder o tempo, eu vou ver até onde dá para ir. Mas tem vários extras. Eu decidi fechar a aula, que assim você faz a tarefinha das 2 aulas, fica em dia. Mas meus extras são de grande importância. São bem mais legais que esses da apostila aí. Para o vídeo pode fazer. Eu estou começando aqui, então, exercício 1 do Enem aí. O esquema ilustra o processo de obtenção de álcool etílico a partir da cana-de-açúcar. Ele deu todo o esquema lá. Em 96 são produzidos no Brasil 12 bilhões de litros de álcool. A quantidade de cana-de-açúcar em toneladas que deve ser colhida para esse fim, 12 bilhões de litros. Bilhão é 10 a nona, né? Maravilhoso. 12 bilhões equivale a 12 vezes 10 a nona litros. Quando você olha naquele fluxograma lá em cima, maravilhoso, ó, a partir de 1 tonelada de cana, qual que é o volume na seta final, lá em cima à direita, que a gente obtém de etanol? 70 litros. Nem se preocupe com esses intermediários, né? Então, a partir de 1 tonelada de cana, a gente produz 70 litros de etanol. Para produzir 12 bilhões de litros, quantas toneladas de cana? X, ó. Uma regra de 3 responde esse exercício. Então, 1 tonelada de cana produz 70 litros de etanol. Para produzir 12 vezes 10 a nona litros de etanol, qual que é a massa de cana? Uma regrinha de 3 direta, maravilhosa. Então vai ficar, ó, 12 vezes 10 a nona vezes 1, dividido por 70. 70 é 7 vezes 10, eu já dividi, ó, 10 a nona por 10 a primeira, ficou 10 a oitava, maravilhoso. 12 dividido por 7, 1,71 vezes 10 a oitava toneladas. Então, esse exercício 1 do Enem, alternativa A. Vamos ao 2 da apostila. Mas eu acho que dá tempo da gente fazer. Vocês que vão demorar a aula aí para fazer na sua casa os meus extras maravilhosos. Porque eu estou indo na sequência e acho que dá tempo aí. Então tá aqui, maravilhoso, esse 2 aprovesta. Pela sequência de reações, qual é a massa de hidrogênio carbonato de sódio que pode ser obtida a partir de 1 grama de carbono?
Maravilhoso. O cara esqueceu de dar, ele vai dar. Você pega a sua tabelinha periódica aí. Sódio é 23, carbono é 12, hidrogênio é 1, oxigênio é 16. Aí, essas duas reações são reações consecutivas. Por quê, maravilhoso? Ó, o produto da primeira é reagente na segunda. Então, essas você pode somar. Se o produto da primeira é reagente da segunda, pode somar. E você tem que sempre cancelar o intermediário, hein, maravilhoso? Eu vou cancelar esse CO2. Aqui não precisa multiplicar por nada, né, maravilhoso? Porque a reação já veio balanceada bonitinho. Então vamos somar essas duas, ó. Corta o CO2 em cima com o CO2 embaixo, ó. Você deve cancelar o intermediário. Maravilhoso, um pode subtrair. Se for outra molécula que não seja intermediário, pode subtrair, pode somar, faça o que você quiser. O intermediário cancela. Quando a gente somar essas duas reações, vai ficar o carbono mais O2, NaOH, dando NaHCO3. Então vamos à estequiometria, ó, proporção em mol, desenha um retângulo de conversão para cada participante. Aqui, maravilhoso, por falta de espaço, eu vou desenhar só. O cara deu 1 grama de carbono e está pedindo a massa do hidrogênio carbonato. Ele deu a massa desse cara e está pedindo a massa desse cara. Eu vou trabalhar só com o que ele deu, o que ele pediu. Então, a partir de 1 grama de carbono, ó, 1 grama de carbono, dado e pedido vem aqui embaixo, né? A partir de 1 grama de carbono, qual que é a massa de hidrogênio carbonato? O que eu não quero, um erro que às vezes o aluno comete, maravilhoso, é colocar 1 grama aqui dentro do retângulo. Não. O dado do exercício que está escrito no enunciado é embaixo do retângulo. O que vai dentro do retângulo? 3 opções. 6 vezes 10 a 23, 22,4 ou massa molar. Então aqui, maravilhoso, como está grama embaixo, eu vou pôr grama em cima. Aqui em cima vai a massa molar do carbono. Olha a massa molar do carbono aqui, ó, 12 gramas. Como aquele que é massa, aqui dentro vai massa também. Lembra que dentro do retângulo é a massa da molécula, que é a soma dos átomos. Vamos somar aqui, ó, NaHCO3. O Na é 23, o cara vai dar na prova, hein? Hidrogênio é 1, oxigênio é 16 vezes 3, 48, somando tudo 84, maravilhoso. Então aqui, ó, vai a massa do bicarbonato de sódio, que é 84 gramas. Pode fazer por regra de 3, mas aqui tá bonitinho, maravilhoso. Ó, aqui de cima para baixo a gente dividiu por 12, ó. Então, desse lado aqui eu vou dividir por 12 também. Tem que manter a proporção. Se você quiser multiplicar em cruz, dá na mesma. Eu estou só brincando com proporção com vocês. 84 dividido por 12, quanto é que dá aí? 7 gramas. Alternativa C. Beleza? Maravilhoso. Vamos a esse exercício 3. Esse exercício 3 aí, ele é difícil. Bom, olha o que o cara está falando aí. Durante a Segunda Guerra Mundial, um cientista dissolveu 2 medalhas de ouro para evitar que fossem confiscadas pelo exército nazista. Posteriormente, o ouro foi recuperado e as medalhas novamente confeccionadas. As equações balanceadas a seguir representam o processo de dissolução e recuperação das medalhas. Tá aí. Olha a pergunta. Admita que foram consumidos 252 gramas de ácido nítrico para a completa dissolução das medalhas. Desse modo, a massa de NaHCO3 em gramas necessária para a recuperação de todo o ouro corresponde a maravilhosos. Então, reações consecutivas aí. Porque, ó, o produto da primeira aqui, ó, maravilhoso, é reagente na segunda, olha ele aqui, ó. É esse carinha que eu tenho que cancelar. Se cancelar mais alguma coisa aí, não me interessa, maravilhoso. Aí é um problema matemático da equação. Quem que você tem que cancelar é o intermediário, é o cara que está sendo formado na primeira e consumido na segunda. Então, maravilhoso. Para cancelar, eu tenho que igualar o número de mols, não pode subtrair. Você não pode fazer assim, ó. 2 menos 1, sobra 1 aqui. Intermediário que sobra é intermediário em excesso, maravilhoso. E excesso não presta para reação nem para balanceamento. Não faça isso. Qualquer outra substância que não seja intermediário, você pode somar, subtrair. É legal que esse exercício vai abordar essa dificuldade. Vamos somar? Então, para cancelar o intermediário, eu vou multiplicar de cima por 2. Olha lá, estou multiplicando de cima por 2. Ó, multiplicando de cima por 2, maravilhoso. Ficou, ó, 2 ouros, 6 ácido nítrico, 8 HCl. Aqui, 2 moléculas do intermediário. Aqui, 6 água, 6 NO2.
A de baixo mantém, ó. A de baixo mantém. Agora eu vou cancelar os intermediários, ó. Corta 2HUCl com 2HUCl. Agora, maravilhoso, se cancelar alguma coisa a mais, agora pode subtrair, somar, agora divirta-se. Vamos começar? A próxima substância que eu vou mexer é a água. Eu vou cortar 3 águas desse lado com 3 águas do outro. Vai sobrar quanto ali, ó? 3. Aqui eu estou subtraindo mesmo, que nem passar essas 3 águas para lá subtraindo. Tira 3 águas desse lado, não sobra nada. Tira 3 águas aqui, sobra 3. Agora eu vou cortar 8HCl com 8HCl. Tá vendo? O HCl foi uma consequência matemática das manobras matemáticas. Ele cancelou por problema dele. O nosso problema é intermediário, maravilhoso. O intermediário você cancela, hein? Ó, vou cancelar o ouro também. A minha preocupação era cancelar o intermediário. A água sobrou, o ouro cancelou, o HCl cancelou. Agora, maravilhoso, não dá para cortar mais ninguém, né? Olha o que sobrou do lado esquerdo, então. 6HNO3, eu estou aqui conferindo também, mais 3NaHSO3 do lado direito. Olha o que sobrou, maravilhoso. 3 águas, 6NO2 e 3NaHSO4. Legal. Agora, maravilhoso, depois que você soma, a reação global ela já sai balanceadinha. Então, é partir para a estequiometria. Então, vamos lá. Primeira atitude para qualquer exercício de cálculo, coloque evidência, proporção e número de mols e desenhe o retângulo de conversão. Esse lado eu nem mexi, viu, maravilhoso? Porque ele está dando massa de ácido nítrico e pedindo a massa do NaHSO3, ó. Ele deu massa de ácido nítrico e pediu a massa de HNO3. Então, proporção em mol, retângulo de conversão. Dado e pedido vai na linha de baixo, ó. A partir dessa massa de ácido nítrico, qual que é a massa de NaHSO3? Bom, lá em cima do retângulo, a massa da molécula, vamos calcular aqui a massa do ácido nítrico, maravilhoso, ó. H mais N mais O, o cara deu aí no exercício, somando dá 63. Maravilhoso. 1 mol de ácido nítrico tem 63 gramas. Posso pôr 63 gramas aqui? Não, porque são 6 moléculas de ácido nítrico. Aqui é a massa de uma molécula. Então você faz 6 vezes a massa do ácido nítrico. Fica 6 vezes 63. Eu não multipliquei que vai dar para simplificar muita coisa aí, maravilhoso. E aqui eu quero massa também. O que aqui dentro vai a massa da molécula. Aí são 3 moléculas. A massa do NaHSO3 está aqui, ó, 104, eu já somei. 1 mol tem 104 gramas, aqui são 3 mols. Então a gente faz 3 vezes 104 gramas. São 3 moléculas, então 3 vezes a massa dessa molécula. Agora é só multiplicar em cruz, maravilhoso. Olha como é que fica aí, ó. Multiplicando em cruz, 2 com 2 vezes 3 vezes 104, dividido por 6 vezes 63. Maravilhoso. Simplifica aqui, ó. 3 com 6 aqui embaixo dá 2. 2 vezes 63 dá 126. 252 por 126 dá 2, ó. 2 vezes 104, 208. É uma conta linda. Tá vendo? Uma questão difícil, maravilhosa. Para tentar confundir o aluno, porque tem aluno falar, vou cancelar, sei lá, ou ele fala, pô, quem que eu cancelo? Se eu multiplicar aqui por 2, cancelo o ouro. Não, você tem que saber quem você vai cancelar. É um intermediário, é o cara que é produto na primeira, reagente na segunda. As outras, se mais alguma substância se cancelou, como ouro e ácido clorídrico, é um problema estequiométrico deles, não tem problema nenhum. Então esse exercício deu resposta C, né? Vamos ao exercício 4 da apostila, maravilhoso. Aí eu vou ver como é que está o nosso tempo de aula. Qualquer coisa, eu vou ver como é que está o nosso tempo de aula, maravilhoso, que eu queria, se der eu faço aqui, né? Eu vou ver como que está. A nossa próxima aula, eu acho que é muito fácil. Eu vou ver, aí eu decido se a gente vai para os extras, que estão bem legais, hoje ainda. Vamos resolver esse exercício 4, então. Olha o que o cara está falando aí. Na indústria, um dos processos de obtenção do ácido sulfúrico consiste no tratamento térmico vigoroso da pirita. É o ouro dos tolos, gente. Ele não é ouro, ele parece ouro, né? Na presença de corrente de ar. Reação de destilação. Então, destilação, maravilhosa, é combustão de sulfeto. É pegar
minério de sulfeto e reagir com O2, né? Essa é a ustulação, é queima de sulfeto. Os produtos obtidos são óxido férrico e dióxido de enxofre. Aí ele continua. O dióxido de enxofre é oxidado a anidrido sulfúrico também pela reação com oxigênio. E finalmente, por hidrólise, o anidrido sulfúrico obtém-se ácido sulfúrico. Item A. Escreva as equações de obtenção do ácido sulfúrico a partir da ustulação da pirita. Então vamos começar a montar, maravilhoso. Ele cantou o exercício, ó. O FeS2, eu vou fazer a queima da pirita. A ustulação é pegar a pirita e reagir com O2. Ele falou que essa reação produz Fe2O3 e SO2. Estou indicando estado físico aí, né? Todo composto que tem metal é iônico, né? E composto iônico é sólido. Olha lá, a temperatura ambiente aqui é gás, né? Legal. Mas como o cara maravilhoso, ele não citou estado físico, se você não colocasse, não teria problema nenhum aí. Ele falou gás, oxigênio. Se o cara, faça assim, se o cara indicou o estado físico no exercício, se indica na resolução. Ou se o cara pede, ó, escreva a reação indicando o estado de agregação. Aí é pau no estado físico, né? Maravilhoso. Aí tem que pôr estado físico. Aqui eu coloquei, né? Composto iônico é sólido, oxigênio é gás, SO2 é gás. Bom, vamos fazer o balanceamento dessa equação maravilhosa. Eu tenho um número ímpar aqui, ó. Essa é a maior molécula. Tá vendo esse número ímpar aqui? A regra manda você chutar o coeficiente 1 na frente da maior molécula. Mas quando você tem na maior molécula um número ímpar, melhor que chutar o coeficiente 1 é chutar o coeficiente o quê? 2. É que aqui eu escrevi a reação, é que eu não lembro a sequência que eu monto o slide, né? Maravilhoso. Eu já volto balanceando. Eu estou montando a segunda reação. Ele falou, ó, a gente já volta balanceando tudo. Agora eu lembrei o que eu fiz. Então, pirita mais O2, óxido férrico e SO2. Ele falou que o SO2 reage com O2 virando SO3, ó, e o SO3 reage com a água virando ácido sulfúrico. Agora vamos balancear. Maravilhoso. Eu já vou balancear, cancelando todos os intermediários e já vou achar a reação global. Se você não fizesse isso, se você fizesse o balanceamento individual de cada equação, daria certo também. Eu já vou vir balanceando para chegar na reação global, porque no exercício B eu tenho que fazer estequiometria. Então, se eu não fizer isso no item A, eu vou ter que fazer no item B. Ó, primeira observação, o SO2, ele é produto na primeira, reagente da segunda, é o meu primeiro intermediário. O SO3 é produto na segunda e reagente na terceira, é o meu segundo intermediário. Eu vou cancelar os intermediários. Vamos começar balanceando lá em cima. Então, como eu havia dito, ó, essa é a nossa maior molécula maravilhosa. Você deve chutar o coeficiente 1 na frente da maior molécula. Só que como essa molécula tem um número ímpar aqui, um índice ímpar, melhor que chutar 1 é chutar o coeficiente 2. Vamos lá? Quantos átomos de ferro? E larga o oxigênio para o final. Quantos átomos de ferro estão saindo aqui? Ó, 4. Tem que entrar? 4. Agora, quantos átomos de enxofre eu estou vendo aqui, maravilhoso? Ó, 8. Para sair 8 enxofre, que coeficiente eu coloco aí? Ó? 8. Vamos acertar o oxigênio? Quantos oxigênios eu estou vendo aqui? Ó? 6. Com mais quantos oxigênios aqui? Ó? 16. Então, 16 mais 6, maravilhoso, são 22 oxigênios. Para dar 22, que número que você coloca aí? Ó? 11. 11 vezes 2, 22. Agora, eu já vou cancelar esse carinha aqui, ó. Maravilhoso, que é o nosso intermediário, o SO2. Como aqui tem 8 mols, eu já vou pôr 8 mols aqui, ó. Que eu já vou passar a faca no SO2 aí. Vamos para o balanceamento. Como tem 8 átomos de enxofre, aqui tem que sair 8. Agora, quantos oxigênios eu estou vendo aqui, maravilhoso? 3 vezes 8, 24 oxigênios. Aqui tem 16. Para 24 está... Ó, aqui tem 16 oxigênios. Para 24 está faltando 8. Para dar 8 oxigênio, que número que você coloca aí? Ó? 4 vezes 2, 8. Legal. Tá vendo que aqui tem 8 SO3? Eu vou cancelar. Então, eu já vou colocar 8 aqui. Ó. Eu já estou descendo, balanceando para cancelar os intermediários. 8 enxofre, tem 8 aqui. Ó. Quantos hidrogênios estão saindo agora aqui? Maravilhoso. 16 hidrogênios. Para entrar 16 aqui vem 8. Legal. Agora é somar essas três reações. Vamos cancelar os intermediários. Corta ó, SO2 com SO2.
SO3 com SO3. Agora é juntar o que sobrou, maravilhoso. O que sobrou do lado esquerdo? 4FeS2. Do mesmo lado você soma, ó. 11O2 mais 4O2 dá 15O2, gente. Mais 8 água. E do lado direito, o que sobrou? 2Fe2O3 e 8 ácido sulfúrico. Legal. Legal. Então tá feita a reaçãozinha. Essa foi o item A. E o item B, maravilhoso, ele pediu aí. Calcule as massas de ácido sulfúrico produzido a partir de 24 kg de pirita. Então esse item B, vamos para a estequiometria. Primeira atitude, coloque evidência a proporção e número de mols. Ele deu a pirita, está pedindo ácido sulfúrico. 4 mols de pirita, 8 mols de ácido sulfúrico. Desenha um retângulo de conversão para cada participante. Dado e pedido vai na linha de baixo. Ó. Ele deu 24 kg de pirita, eu vou pôr aqui. Ó. Qual que é a massa de ácido sulfúrico? Maravilhoso. E quando for tudo massa, você pode deixar grama em cima, quilograma embaixo, que o X já vai sair em quilograma também. Então tome cuidado. Quando for tudo massa, maravilhoso, eu posso deixar grama em cima, quilograma embaixo. Grama em cima, tonelada embaixo. Que eu corto grama com grama e sobra quilograma. O que não daria certo também, 3 unidades, né, maravilhoso? Não poderia estar grama, quilograma e litro. O certo é passar tudo, como é grama em cima, maravilhoso, é grama embaixo. Mas, então, eu abro uma exceção para massa. Quando o exercício inteiro for massa, você pode deixar tonelada embaixo, grama em cima. Quilograma embaixo, grama em cima. Eu vou deixar aqui em quilo, que o X já sai em quilo. Maravilhoso. O que vai dentro aqui do retângulo é a massa da molécula. O cara deu a massa da pirita, é 120. Só que aqui são 4 moléculas de pirita. Aí, ó. 4 vezes a massa da pirita. E aquele que é massa de ácido sulfúrico. Então, são 8 moléculas de ácido sulfúrico, 8 vezes a massa do ácido sulfúrico. Multiplicando em cruz, maravilhoso, vai dar para simplificar hein? Alguma coisa, né, no final. Então vai ficar aí, ó, 24 vezes 8 vezes 98 dividido por 4 vezes 120. Ó, simplifica o 8 com 4, depois 120, dá. Mas aqui no finalzinho deu esse número aí. Mas não é prova dissertativa, né? Maravilhoso. Faça a continha bonitinho. Então a resposta é essa daí. Maravilhoso. Eu vou parar aqui então. Tem mais extra já pedindo. Eu vou ver como é que está nosso horário. Assim eu já secciono a primeira parte da aula. Qualquer coisa a gente vai pro extra, se estender. Tamo junto. Já volto já com qualquer coisa. Eu vou ver nosso tempo.